Nelson, tudo bom? Estou passando por aqui para deixar um abraço e parabenizá-lo pelos 30 anos de música, 30 anos de professor, né? É uma profissão tão difícil, ainda mais como educador, qualquer tipo de educador, no caso, educador musical aqui no nosso país. Nós sabemos os problemas que a gente tem, né? Então, os educadores são guerreiros. Estou deixando os parabéns. Uma coisa curiosa, né? A primeira referência que eu tenho do seu trabalho é acho que em 1994, no Guitar Mix, naquele Teatro Britânia, que por uma incrível coincidência ele era do Célio Ramos, hoje o dono do MT, né? E foi muito legal lá, aquele monte de guitarristas, um evento que hoje em dia já seria difícil de acontecer, né? Foi uma grande festa, uma grande confraternização, o dia inteiro de som, todo mundo tocando bem, né? E você tocou muito legal lá, foi uma grande performance, né? E ali, dali, vamos dizer assim, que começou a carreira solo de muita gente, né? Então é isso, eu queria te dar os parabéns, desejar muita saúde, bons ventos e que venham outros 30 anos, né? Estamos juntos na nossa missão, nessa complicada missão de educador. Um abração. Bom, agora vamos falar de Mozart Mello. Mozart Mello, que é um dos maiores guitarristas da história do Brasil e com quem eu tive a oportunidade de, em várias ocasiões, conversar, com quem eu tive a oportunidade de participar de eventos junto. Teve esse Guitar Mix que ele citou e houve alguns workshops ao longo do tempo, e eu só posso dizer que o Mozart é um cara que ele está muito acima de toda a média do músico brasileiro. Eu diria, sem falsa estima que eu tenho, que alguém que criou o Sistema 5, que criou uma fórmula de ensino para as pessoas e que é sempre tão humilde. Eu nunca vi ninguém mais humilde do que o próprio Mozart, com uma atenção enorme com os alunos, com uma preocupação enorme com o futuro da música. É uma pessoa que realmente eu só tenho elogios a fazer, e hoje, depois de tanto tempo, ver esse depoimento, eu acho muito, muito agradável para mim e lisonjeiro, porque eu ia ver o Mozart, o Edu, a gente ia ver ele tocar lá no Blackjack, tocando no Trielo, que era ele, o Faísca e o Álvaro Gonçalves. Eu ia ver aqueles caras destruindo. Era uma fase em que a gente aprendia muito simplesmente olhando, né? Nós íamos aos shows para descobrir como se tocava. O Mozart indiretamente foi muito meu professor também, porque embora o Edu tenha sido meu professor, o Edu aprendeu muito observando o Mozart, eu aprendi muito observando o Mozart, e eu posso garantir que a minha apreciação, a minha estima pelo Mozart Mello é gigantesca. Desconheço um músico mais humilde do que ele e mais justo na forma de tratar as pessoas. Uma pessoa nobre, de um coração imenso, de um conhecimento ímpar, que eu diria que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores músicos da história do mundo e não simplesmente um guitarrista na história do Brasil. O Mozart Mello eternamente será o eterno professor de todos os grandes guitarristas do Brasil. E ter esse vídeo falando sobre coisas do meu passado e ter esse cumprimento como professor, como profissional, me é muito importante. Mozart, um abraço imenso.
Eu te agradeço por tudo que fez por mim e que faz por todos aqueles que escolheram a guitarra como caminho. Muito obrigado. E aí, Nelson Júnior, Rafael Bittencourt aqui para te dar um salve e meus parabéns por todos esses anos de carreira, esse momento que você está vivendo agora. Vejo o Nelson com mais frequência nas feiras de música, né, na Expo Music, tá sempre lá, a gente sempre conversa, e eu acho que é um dos músicos que eu conheço que tem, além de um grande talento, e um talento que não é só para música, um talento como escritor, poeta, um cara de um enorme caráter, um cara de uma personalidade, pessoalmente é um cara assim fenomenal. Então assim, meu abraço, meu salve, você merece tudo que você tem e muito mais que ainda está por vir para conquistar. Falou, Nelson, grande abraço. Aí a gente tem que lembrar do Rafael Bittencourt. Como que eu posso falar? O Rafael, ele é um cara muito especial. A gente se cruza na maior parte do tempo de forma rápida. É sempre pouco tempo para conversar, mas ele tem uma energia que é dele. Ele passa uma coisa de bondade, de equilíbrio, muito dele. Ao longo do tempo, toda vez que a gente se cruza, mesmo correndo, nós nunca nos negamos um abraço, nós nunca nos negamos um aperto de mão ou até um beijo no rosto, porque ele é uma pessoa extremamente acessível, é uma pessoa de um coração enorme. Eu sempre percebo ele como uma pessoa interessada em vários assuntos, então é muito legal. Eu fiquei sabendo que ele está aí lendo os meus livros e foi muito legal ter essa participação dele. Eu admiro muito, muito mesmo ele como músico, ele como guitarrista. Aí, por que separar músico e guitarrista? Porque ele, além de ser um excelente guitarrista na parte técnica, ele tem uma concepção musical muito grande. Existem pessoas que não entendem a importância de você olhar a música como um todo e não olhar somente para o seu instrumento, para a guitarra. E eu acho o Rafael uma pessoa que tem uma concepção de música muito grande. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade de estar respondendo ao vídeo para fazer o meu elogio. O trabalho solo do Rafael tem se mostrado incrível, o trabalho dele no Angra é incrível, e eu só posso elogiar porque é um músico que está aí mostrando o talento do músico brasileiro no mundo, e não simplesmente indo tocar, mas fazendo a diferença tocando. Rafael, muito obrigado pelo que você faz pela guitarra brasileira e muito obrigado pelo elogio que você fez ao meu trabalho, que humilde ali vai tentando fazer com que as pessoas aprendam, com que as pessoas tenham uma desenvoltura. Eu, no meu trabalho de formiguinha, eu faço a minha parte e agradeço o seu trabalho de gigante nos últimos anos e exemplar diante da música brasileira. Obrigado, Rafinha. Olá amigos, me chamo Digão Santos e Nelson, eu venho te desejar saúde, paz, tudo de bom, tudo que você merece por esse momento tão bonito da sua carreira, né? É um momento, eu acho, um momento principalmente de meditação sobre tudo que aconteceu, tudo que é de bom, tudo que é de ruim, porque realmente numa caminhada eu não tenho tanto tempo assim quanto você de caminhada, mas eu sei os percalços que nós passamos, então assim, é sempre sempre bom a gente repensar tudo, mas assim, eu te desejo tudo de bom, meu amigo. Você é uma pessoa que dá o exemplo de fazer o bem sem querer nada em troca. Isso é muito, muito difícil hoje em dia. As pessoas hoje em dia só querem uma passar por cima da outra, infelizmente. Só querem tirar proveito das outras pessoas. Elas criam personagens
muitas vezes, para poder tentar enganar os outros, e muitas vezes conseguem. Só que assim, com o passar do tempo, né, você sabe, né, que a gente começa a perceber e ver quem é bom e quem é ruim, quem faz o bem e quem faz o mal. Infelizmente eu não te conheço pessoalmente, nesse ano não deu para mim poder ir à Expo Music, mas eu vejo aí já começa a crer mais na internet como uma ferramenta do bem também, de fazer o bem, né? E assim, conseguir fazer amizades verdadeiras através dela também. Pra galera que não sabe, eu comecei a ter contato com o Nelson Júnior através do concurso que ele realizou no ano passado, do programa dele, Música e Ação. Aí eu fiz uma versão, participei junto com outros guitarristas. E assim, desde a primeira vez que eu conversei com o Nelson, vi que se tratava de um profissional coerente, uma pessoa que busca o melhor, uma pessoa que não tem frescura, quer o bem do próximo e quer ajudar o próximo e quer ver formas de poder ajudar e melhorar principalmente a cena, eu acho que a cena musical do Brasil. E Nelson, você fala muitas vezes em legado, eu tenho reparado que você tem repetido essa palavra. Amigo, você já conseguiu deixar um legado, porque você faz o bem. E assim, esse bem que você faz, com certeza está gerando bem também, porque quando a pessoa faz com tanto amor tudo que você faz, a tua música, as coisas que você faz, a caridade que você demonstra nas suas atitudes, você faz o bem também. Nas suas atitudes, você espalha o bem. E com certeza esse legado do bem, de fazer o bem, de ajudar o próximo, sabe? Fora a tua arte, que é magnífica, para mim, eu considero você como um dos melhores do Brasil, melhores guitarristas do Brasil. Amigo, para mim é uma grande alegria poder te chamar de amigo. Deus te abençoe e te proteja a tua família, a tua filha, todos os seus projetos. Um grande abraço, tá? Valeu. Obviamente a gente tem que falar do Digão. O Digão eu conheci de uma forma muito legal, eu conheci via internet, e por ele estar participando de um concurso Música e Ação eu toco o tema, e embora ele não tenha sido ganhador, eu devo confessar que o tema dele foi o que eu mais gostei. Eu sei, parece uma coisa meio antiética, mas eu tenho que falar isso pessoalmente para ele e falar isso publicamente. Ele pegou e fez a versão do tema de abertura do Música e Ação do jeito dele, compreendeu do jeito dele, e era uma versão, era uma coisa muito diferente do que era o próprio tema do programa. Ele foi numa direção onde ele mudou as coisas, onde ele deixou a coisa com outra cara, mas o tema permaneceu, que essa era a questão. E aí eu troquei tantas ideias com ele e eu fui vendo ele crescer, ele cada vez aparecendo mais, tanto nos veículos virtuais, quanto ali no Rio de Janeiro, o seu local de origem, né? O seu QG, né? Porque o Digão é um guitarrista lá do Rio, e eu só posso dizer que ele tem se mostrado com o tempo um amigo daqueles que a gente se emociona quando fala, a gente se emociona quando vê ele fazendo coisas. Eu estou muito feliz aí que ele está cada vez mais crescendo mais, e com endorsers, e com apoios, e cada vez fazendo um material de maior qualidade na internet. O Digão é uma pessoa muito especial em termos de técnica, em termos de didática, é um excelente profissional como professor, e ele também, como ser humano, um cara de fé, um cara que tem na sua crença o seu norte e procura sempre guiar-se por isso. Não é uma pessoa cheia de si, cheia de ego, é uma pessoa extremamente humilde e humanitária. Teve inúmeros problemas, inclusive de saúde, e que mostram a superação que ele tem como ser humano. Eu só posso dizer, Digão, eu realmente sou seu fã, te adoro, cara. Muito obrigado por tudo que você é e que você faz. Que Deus te abençoe.
Nelson, estou aqui para dar esse depoimento, dizer que primeiro parabenizar você pela sua carreira, uma carreira muito bacana, uma carreira prolífica, que você se dedicou desde que eu te conheço, que a gente começou a curtir um som junto. Se você bem está lembrado, a gente nem tocava direito ainda e você curtia o rock. A gente se conheceu na quermesse da Vila Rosa, da igreja da Vila Rosa. E aí a gente começou a tocar e você cada vez mais interessado em música. Toda vez que a gente se encontrava, o assunto era sempre música. E a gente teve uma amizade bonita em função disso também, né? Porque eu também tinha aquele tesão pela coisa, né? Por rock, por fazer um som. Então foi muito bacana aí a gente trocar os discos, né? Um empresta o disco pro outro, assistir vídeos juntos e todo o desenvolvimento que eu acompanhei no começo, né? Aí depois você se profissionalizou, né? Na verdade, eu tive algumas bandas e fiz uns trabalhos legais, mas não cheguei a ser um músico profissional, né? De viver disso como você fez, de ser um professor, de estudar, de pesquisar a fundo. Então, parabéns para você por tudo isso. E que sua carreira continue do mesmo jeito e que principalmente você continue sendo a pessoa que você é, tá? Você é um cara muito honesto, muito sincero, você é um cara que sabe o que quer, você sabe dizer o que você quer, né? Em termos de música, eu gosto disso, eu não gosto, enfim, a gente percebe que você vive um negócio, que você tem essa relação com a música, que é uma coisa espiritual mesmo, né? Então, parabéns para você, continua assim e mais 30 anos de carreira. Eu vou falar agora de Fernando Hipólide, um excelente amigo e um excelente músico. Como todas as coisas no Brasil, nem tudo vai nos caminhos que deveria. O Fernando tem um talento enorme, é um músico muito, muito bom. E ao longo do tempo, ele diz que a gente começou junto e aí eu fui evoluindo. Ele está sendo bem condescendente, ele tocava já antes. É um cara que estudou muita coisa, estudou inclusive violino. Sempre foi um guitarrista de rock que tinha ideias alternativas pra caramba, nada muito comum e nada muito usual, e isso muitas vezes faz com que as coisas nem sempre vão no lugar certo, porque eu acho que sempre faltou o Fernando enquanto um grande músico, uma pessoa com grande visão em termos de pensar em coisas diferentes. Faltaram os aliados nas horas certas, as oportunidades nas horas certas, mas nunca faltou a amizade que ele tinha a me oferecer e que eu pude oferecer para ele. Um amigo que você pode contar em todas as ocasiões. Você pode contar se você tiver sem grana, você pode contar se você tiver sem ânimo, você pode contar se você tiver sem motivação, você pode contar em qualquer ocasião que você precisar de um amigo. O Fernando eu conheci quando eu fui até a quermesse da igreja ali da Vila Rosa, ali da comunidade da Vila Rosa, porque eu morei ali subindo a Luiz Carlos Gentili de Laete, ali perto do Horto. Eu morei ali durante muito tempo, morei na Luiz Alves de Araújo, e eu morei lá com os meus pais e minha adolescência inteira morando lá. Eu conheci o Fernando na igreja, lá nessa quermesse, que a gente ia na quermesse para comer churrasquinho, né? Porque aí tinha as brincadeiras da época, mas a gente queria ouvir música. E eu me lembro que eu conheci quando nós queríamos uma outra música do Black Sabbath, e na igreja tinha entre os discos, os álbuns,
lá o álbum que só iam tocar Changes, né? Aí, não, mas pô, toca essa. O que era assim, era uma coisa de moleque, na verdade, a gente querer que o pessoal na igreja tocasse uma outra música que não aquela, né? Porque era uma coisa mais pop, era e não ia se tocar, isso era uma quermesse. E eu me lembro que aí ele me convidou para casa dele, onde ele ensaiava com a banda dele, e aí eu tive o primeiro gostinho de ver uma banda tocando ao vivo, né? Eu assisti muitas vezes ele tocando, e graças a ele e a um amigo em comum que ele tinha, que era o baterista dele na época, eu conheci o Edu, porque esse baterista frequentava a casa do Edu, e aí eu fui levado pelo Fernando e por esse baterista até a casa do Edu, e cheguei lá, eu conheci o Edu, que era um excepcional guitarrista já na época, e ele tocava direto com as bandas cover na noite. Ele tinha os projetos dele, tinha o Estilado Pra Cima, depois veio o Nathan, mas que eram projetos que não tinham entrado ainda no underground do rock paulista, por assim dizer, e que é assim, o underground do rock paulista tem o underground e o underground mainstream, né? Aquele que é o underground que todo mundo underground, mas todo mundo conhece, assim. E depois de um tempo, o Edu até ele entrou na chave, né? Bom, tudo isso eu acompanhei, mas voltando ao foco de falar do Fernando, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, um grande amigo, grande companheiro, sempre esteve presente nas horas que eu precisei, como um cara que compartilhava ideias. Eu adorava conversar com o Fernando, ver filmes, tocar com ele. A gente muitas vezes ficava tocando, improvisando, criando ideias alternativas. Ele é uma pessoa que realmente ele poderia ter sido, em termos de concepção, o que o Zappa foi lá nos Estados Unidos, assim. Só que aqui no Brasil o Fernando ele acabou indo num caminho de não viver somente de música, mas hoje ele toca em várias bandas, toca em banda de blues, etc. Mas ele teve os projetos dele que eram super avançados e super alternativos e que iriam nessa direção que eu disse. Eu acho que o Fernando é um cara que todos deveriam conhecer mais dele, que é um cara de um sentimento, um feeling, um talento muito grandes e que mora no meu coração. Aqueles caras que você conhece a família, que você conhece a vida e que você quer doar de si porque o cara é importante para você. Então eu só tenho a agradecer, Fernando, muito obrigado por você ser meu amigo e por você participar da minha vida. Meu amigo Fernando, Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Muito obrigado por o seu depoimento e muito obrigado por tudo que você fez por mim nos últimos anos, e que sei que por você ser uma pessoa tão grandiosa vai fazer ao longo de toda a nossa existência aqui na matéria, enquanto nós estivermos aqui encarnados. Um abraço, meu irmão. E aí, galera, hoje meu recado vai pro Nelson Júnior, grande Nelson, cara que há 30 anos está aí fazendo da guitarra a sua profissão. Os meus parabéns para você, Nelson. Eu desejo a você muitos mais anos de guitarra, que você continue transmitindo seus conhecimentos pra galera, que você continue formando opinião, fazendo parte desse grande grupo que são os músicos brasileiros. Eu vim aqui dar esse depoimento porque o Nelson fez parte da minha vida na música. Quando eu tinha 16 anos, eu fui procurar o Nelson, eu já tocava um pouquinho de guitarra porque ele me metia a fazer as coisas. Eu comprava as revistinhas na banca, que na época não tinha internet pra gente ficar procurando cifra, não. E eu fui atrás e eu encontrei o Nelson, que foi indicado por um amigo. Foi meu primeiro professor de guitarra, foi quem me ensinou a dar os primeiros passos. E esses primeiros passos foram fundamentais para que eu desenvolvesse o que eu sou hoje, que não é nada, porque eu ainda tenho muito a aprender. E até hoje, quando eu preciso, eu recorro ao Nelson, que realmente é um cara gente boa pra caramba e tá sempre aberto. É um cara que eu recomendo para todos vocês. Eu não posso deixar de falar do método que o Nelson lançou, que é esse aqui, método falando a linguagem das notas, um método super legal, condensa boa parte do trampo que o Nelson teve dando aula em todos esses anos. Muitas das coisas que estão nesse método eu aprendi lá atrás, quando eu fui fazer aula com ele a primeira vez. A ideia do método é que você tenha folhas soltas para você possa colocar na tua estante de partitura e estudar sem ter que ficar dobrando nem detonando o teu livro. Contém aqui o que você precisa para desenvolver o básico da guitarra
que são exercícios de coordenação motora, conhecimentos básicos de escala, um pouco de campo harmônico e um lance legal pra caramba aqui, essa roda aqui, que é um transferidor tonal, que aí quando você tiver o método na sua casa você vai ver, é legal pra caramba, pode procurar que eu recomendo. Legal, Nelson, mais uma vez parabéns pelo teu trabalho, obrigado pelo seu apoio a mim, obrigado porque todas as vezes que eu preciso eu recorro a você, você tá sempre lá pra me ouvir, pra me ajudar. Te desejo aí no mínimo mais 30 anos de guitarra. Valeu, cara, um abraço. Agora eu quero falar sobre o Marcelo Brandão Puccini, um ex-aluno que mostra o que é plantar uma semente. A gente planta uma semente, influencia a cabeça de um jovem que tem um talento e uma veia artística incrível. O tempo passa, você não vê aquela semente naquele momento virar a árvore, mas vai passando o tempo e um belo dia você passa naquele lugar e reencontra aquela semente. E aquela semente não virou uma árvore, virou uma imensa árvore, uma árvore gigantesca, uma árvore que deu frutos, uma árvore que deu sombra. E é essa sensação quando eu encontro pessoas como o Marcelo, que em determinado momento tomaram aula comigo, em determinado momento foram influenciados por mim, em determinado momento se tornaram músicos profissionais, em determinado momento se tornaram professores. E então é como que você tem os seus filhos e os seus netos. Então os seus filhos são seus alunos e os seus netos são exatamente os alunos dos seus alunos. E por aí vai, os bisnetos. E aí o teu conhecimento gerando conhecimento. E o Marcelo é um exemplo disso. Eu agradeço profundamente. E por isso eu deixo aqui o meu abraço e o meu apoio. E Marcelo, você é um grande amigo e espero que a vida continue lhe sorrindo e lhe trazendo muitas alegrias. Olá, professor. É uma honra poder prestigiar nesse momento uma data tão importante que é um marco, na verdade, para muitas pessoas, né? Muitos fãs, muitos outros artistas contemporâneos do senhor e outros que veem o senhor como exemplo, tanto musicalmente como pessoa. E eu sou uma da que se enquadra nos dois. O senhor toca pra caramba e acho magnífico. Foi o primeiro brasileiro assim que eu tive contato que toca demais, né? E acima de tudo, acima da música, da arte, a minha maior admiração pelo senhor é pela pessoa Nelson Júnior. E sinceramente eu sou muito grato ao senhor. O senhor se fez presente num dos momentos mais difíceis, no momento onde eu mais precisei. As pessoas que estavam do meu lado simplesmente sumiram. O senhor sabe do problema pessoal, familiar que eu tive, e eu não tive ninguém com que eu pudesse contar, mas o senhor me deu todo o apoio e é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E isso me fez passar a ver o mundo, as coisas, as pessoas. Passei a ver com um olhar de ternura e realmente o amor a almas, amor ao que as pessoas não o que são por fora, porque jogar as pessoas por fora superficialmente é muito fácil, mas o senhor vê por dentro. E o senhor foi a única pessoa que conseguiu me ver por dentro
e a única pessoa que realmente conseguiu me ajudar pra caramba. O senhor me ajudou demais e realmente eu sou muito grato ao senhor, sou muito grato às obras que o senhor tem feito, a todo o carinho que você tem dado, e sinceramente obrigado. Tudo que eu posso resumir nessa palavra: obrigado. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, que Deus te dê longevidade, muitos anos de felicidade daqui para frente, muito sucesso, e que Deus te abençoe. Obrigado. Daniel Lucas, um aluno virtual que eu tenho e que representa, na minha opinião, o amor que eu tenho aos meus alunos, o amor que eu tenho às pessoas que me seguem, o amor que eu tenho às pessoas que me procuram e querem, de alguma forma, um apoio em termos de conselho, um apoio em termos de estudo, um apoio em termos de orientação no meio musical, ou simplesmente me procuram porque gostam do meu trabalho. Pessoas como Daniel Lucas me deixam muito contente, porque são pessoas que, quando expressam os seus sentimentos, são verdadeiros e me incentivam a continuar. Na internet, nem sempre a gente tem um incentivo que pode ter, porque infelizmente as pessoas, elas são muitas vezes egoístas, muitas vezes mesquinhas e muitas vezes mal agradecidas quando se trata do que a gente está fazendo em termos de trabalho. Mas o Daniel Lucas é um daqueles que, putz, você sente que tudo que você fez em termos didáticos, etc., está exemplificado nele. É um cara que eu tive a oportunidade de conversar, é um cara que eu tive a oportunidade de aconselhar e é um cara que eu tive a oportunidade de ensinar como me foi possível mesmo à distância. Então eu quero muito agradecer esse depoimento do Daniel Lucas, que assim como os depoimentos do Dario, do Mozart, do Seis, de tantos outros, não é porque ele não é entre os mais conhecidos que é menos importante, porque o depoimento dele me emocionou muito, assim como é o exemplo de que todos fazem parte da minha vida por igual. Você que está aí assistindo esse vídeo no meu canal, você faz parte da minha vida e eu te agradeço, eu agradeço você acompanhar o meu trabalho.